Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:04 agora, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você também nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, o nosso blog também é o gentequefala.com.br. Faça suas perguntas aos nossos convidados hoje. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Hoje, quinta-feira, como de praxe, como de costume, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, uma parceria do programa Gente que Fala com o apoio do Instituto Ética Saúde. Eu apresento agora os nossos participantes, nossos convidados de hoje. Aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens da rede social, o Procurador Regional da República, Oswaldo Capelari Júnior, associado ao movimento do Ministério Público Democrático. Procurador Oswaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço. Também conosco aqui à minha esquerda, o advogado, doutor Walban Damasceno de Souza, presidente do Conselho de Administração da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, ABIS, e também diretor de Assuntos Corporativos da Becton Dickinson. É isso, né, advogado? Mesmo, Becton Dickinson. Doutor Walban. Boa tarde aos ouvintes, aos internautas e agradeço o convite. Também conosco agora aqui à minha direita, o advogado Dr. Rodrigo Alberto Corrêa da Silva, especialista em compliance e relações governamentais. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo. Obrigado, boa tarde. E fechando a nossa mesa, aqui à minha direita, a advogada doutora Alessandra Caligiuri Calabrese Pinto, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Pinheiros, diretora da empresa No Alvo, empresa voltada ao preventivo na defesa do consumidor. Doutora Alessandra, seja bem-vinda. Muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos e aos ouvintes também. O agradecimento da equipe do programa Gente que Fala a todos vocês, a gentileza de vocês aqui conosco hoje. Vamos então ao nosso primeiro tema, que é o seguinte: na decisão em que autorizou a prisão de 4 suspeitos de hackear celulares de autoridades, o juiz federal Valisney de Souza Oliveira afirma que há fortes indícios de que os investigados integram organização criminosa para a prática de crimes e se uniram para violar o sigilo telefônico de diversas autoridades via invasão do aplicativo Telegram. O juiz determinou a quebra do sigilo bancário deles no período de 1º de janeiro até 17 de julho deste ano e o bloqueio acima de R$ 1.000 em suas contas correntes. Procurador Oswaldo, aliás, a primeira informação, logo cedo que tivemos hoje, complementando esse caso, foi também a de que o presidente Bolsonaro teve o seu celular também invadido. Como é que o senhor avalia tudo isso até aqui? Essa questão já vem sendo trazida desde que o Intercept passou a publicar, né, os diálogos, né, enfim, ou até mesmo... Os supostos diálogos entre exato, o né, ministro Moro e hoje ministro, procurador, então juiz, né, e o procurador da República, coordenador da Força Tarefa Lava Jato em Curitiba, né, Deltan Dallagnol. Então, é evidente que procurou-se, o Intercept, evidentemente, fulcrado na liberdade de imprensa, né, e no sigilo de fonte, vem publicando esse material, e que diz que há um vasto material assim para ser, enfim, explorado, né? E, por outro lado, sempre as autoridades envolvidas se escudaram na situação de que eles foram hackeados, enfim. O conteúdo em si ora dizem eles que oscila, né? Dizem que não é verdade, mas tampouco pode ser manipulado, enfim. Mas então isso motivou, né? Você vai ver que é o ponto de partida para essas investigações. Chama a atenção, né? Como nós estamos expostos a esse, porque se as autoridades, assim, um número que foi
como a imprensa colocou. Mais de 1.000 a princípio? Exato, né? E eu até estou achando engraçado porque se esse inquérito é sigiloso, é uma prática que precisa ser estancada, né? Que é esses vazamentos, né? Porque eu acho que ao final da apuração e quando se levantar o sigilo, todas essas questões sejam trazidas, né? E essa prática de vazamentos, enfim, ela precisa acabar. Não faz, a imprensa obtém, até a própria... É lógico, se você tem advogados, o próprio Ministério Público, enfim, atores ali, que pode trazer, mas só no final do inquérito vai se poder delimitar se há de fato uma organização criminosa, se a extensão, ou seja, quais são a quantidade de pessoas que foram atingidas, né, inclusive o presidente da República. Eu fico assim um pouco... o cidadão comum, se você chega num presidente da República, né, tem informações muito sensíveis que são trazidas por essas autoridades, né, elas não deveriam ficar, enfim, ainda que sejam triviais, banais, mas podem ser utilizadas, né, em aplicativos que são, como Telegram, WhatsApp, enfim, né. Eu acho que a inteligência deveria funcionar, né, um aporte, mesmo que ele fosse o candidato e não hoje presidente, né, e mesmo as autoridades, né, mas trabalhar com mais zelo, né, e a própria instituição, o Ministério Público e a Justiça tomar muito, porque chegou nessa situação, uma crise que não se iniciou e vai se saber o final desse inquérito, né. Sim. Doutor Alban, o doutor Oswaldo falou na palavra inteligência. Chama atenção esse episódio, claro, mais de 1.000 autoridades com seus telefones hackeados. Imagine o cidadão comum. Mas essas autoridades não poderiam conversar por um outro tipo de via no Deep Web, a internet profunda ali, com uma segurança maior em relação a todas essas questões que são estratégicas. Eu acho de segurança nacional. Esse ponto é importante, Mauro. Eu acho que, assim, chamar atenção para a fragilidade dos meios de comunicação, ou do próprio meio de comunicação em si, que hoje a gente tem. Especialistas dizem que quando o hacker ataca, eles estão sempre um passo na frente, né? Mas, como autoridades de países, a gente viu isso nos Estados Unidos também, acesso a informações, telefones, a ex-presidente, agora uma série de autoridades. Eu acho que isso chama muita atenção, a fragilidade como as autoridades se comunicam no nosso país por meios, vamos dizer assim, não profissionais e institucionais. Tem que ser uma comunicação rápida. Hoje a realidade da comunicação, ela exige isso, mas eu acho que tem que se achar um meio, não é possível, é muito frágil. Quando a gente olha para o caso em si, as investigações, e aí não vou entrar no mérito da discussão entre Ministério Público e juiz, porque eu acho que ainda não é essa fase, nós vemos que tem uma organização, que parece ser uma organização, a partir do momento que se juntam 3 ou 4 conectados para praticar um crime, a gente tem no mínimo uma quadrilha, que tenta oferir algum tipo de vantagem, movimentações estranhas, financeiras que não são compatíveis, pode ser alguma vantagem econômica que eles estão atrás, ou quem está por trás deles, eventualmente, que também estão tentando oferir alguma vantagem. Acho que essa é a grande discussão da investigação, saber o que perguntas ainda estão no ar. Estão no ar, o que essa gente que está ali, que tem um histórico mais de violação de cartão de crédito, exatamente, e crimes, vamos dizer assim, mais voltados para uma área de vantagem econômica imediata, e agora estariam, de maneira, pelo que diz as investigações, orquestradas, direcionadas para um tipo de autoridade pública, enfim, estranho isso, né? Eu acho que a gente tem que aprofundar para saber o que está por trás disso. Não me parece que a mente esteja centrada nessas pessoas que foram detidas, não me parece. Doutor Rodrigo, surpreende como essas 4 pessoas foram apanhadas? Não, porque pelo que eu li, o golpe foi até bem simples, né? Não foi nada altamente tecnológico. Tem um ponto que chama atenção em relação à segurança, né? Porque a gente está falando da troca de mensagens, mas se o seu celular está hackeado, a pessoa sabe onde você está por geolocalização, ela escuta tudo que está acontecendo naquele ambiente. Então,
o problema de sigilo ele é muito maior do que só acompanhar a troca de mensagens, e aí é uma questão de segurança do aparelho, né? Então, isso é um ponto. Acho que outro ponto também tem a questão da liberdade de imprensa, mas tem o vazamento seletivo e sem contexto das mensagens, né? Então, por que a gente está falando de vazamento? Estamos até chamando de vazamento, não estamos nem chamando de imprensa, né? Porque da maneira que foi feito seletivamente, com mensagens sem você saber o que estava sendo falado antes, o que estava sendo falado depois, se tinha outras mensagens. Então, parece que também foi montada uma comunicação descontextualizada, que ninguém nem sabe se é verdadeira. Então, isso acho que vai um pouco além da imprensa. Acho que não é uma questão de imprensa, porque não foi reportar um fato e analisar um fato. Foi reportar fatias de fato e analisar como se quer. Então, tem essa questão também. Outra questão que acho que tem muita gente que precisa explicar, né, nessa história. Acho que uma outra questão também, lógico que as autoridades estão corretas de falar que, olha, foi uma escuta ilegal, aquilo ali não tem consequência jurídica nenhuma, porém tem uma questão de integridade que não é conformidade, né? Então, se aquelas mensagens forem verdadeiras, se o contexto for aquele, então tem alguma coisa que precisa ser explicada também. Então, acho que esse fato, na verdade, são várias notícias e que demandam explicação de várias pessoas. Agora, não é exatamente um hackeamento, é uma invasão do aplicativo Telegram, com o modus operandi deles lá, eles recebem o código, conseguem o acesso, quer dizer, não é exatamente entrar no aparelho da pessoa, mas entrar num aplicativo específico, onde parece que todos usam o Telegram para essas conversas. Interessante, né, doutora? Pelo que eu li, na verdade, eles hackearam primeiro o aparelho. Qual foi a metodologia? Isso, pelo que estava no jornal Estado de São Paulo hoje. Eles entraram no aparelho, hackearam o chip, aí eles eles ligaram daquele número para o Telegram, pediram um novo código, o Telegram ele manda esse novo código para o próprio aparelho, e aí eles não hackearam o Telegram, na verdade eles hackearam o aparelho e através do aparelho solicitaram um novo código para o Telegram. Então assim, a infraestrutura tecnológica do Telegram não foi atacada, foi o aparelho. Duplo receptor, né? Então é isso. Então no fundo foi um hackeamento do aparelho. Quer dizer, não tendo o número do telefone da vítima... eles não conseguiriam solicitar esse código e receber. Se tivessem o número da vítima, não hackeariam, já fariam esse pedido do código. Que tem que fazer por dentro do aparelho, né? Você tem que entrar no seu aparelho e solicitar um novo código. E o código chega para esse aparelho, né? Então ele cria um espelho do aquele aparelho. Ele espelhou o aparelho. Doutora Alessandra. Eu acho que a gente tem que levar para o lado que são condutas que consistem em invasão de privacidade das pessoas, né? Vai muito além de tudo isso. Por meio de provas ilícitas, atos criminosos. Então, a gente está falando também de direitos constitucionais aqui, né? O direito à privacidade. É bem complicado, acho que tem que ser uma investigação muito bem apurada para que isso não aconteça, porque a gente esbarra até na questão democrática, né? Em relação a isso. Sim, agora... Doutor Oswaldo, o que na sua avaliação daqui para frente o senhor acha necessário ser feito em relação a uma segurança na comunicação daquilo que a gente pode considerar de segurança nacional? Por exemplo, a questão do contexto, né? É verificar os aparelhos, né? Verificar, fazer a perícia nos aparelhos para verificar se eles foram manipulados, se a conversa foi, se houve uma... esse é um procedimento natural de investigação. Se foi só o Telegram. Exatamente, lógico, isso é interessante. Até a NASA foi invadida já, né? Exato. Eu ainda friso que, a despeito da questão não há dúvida de que houve crimes, enfim, né? Para o fim, você tem que repartir as questões constitucionais de liberdade de imprensa. Isso aí é um núcleo duro, né? Em uma democracia. Né? Uhum. Então, a prova ilícita não vai servir para incriminar ninguém, mas pode servir para absolver. Isso aí, a gente sabe disso, né? Uma outra questão é a inteligência, trabalhar com inteligência. Telegram, WhatsApp, sabe? Essas informações sensíveis não podem transitar por esses meios. Né? Eu faço uma pergunta aqui
provocadora. Alguém está sendo hackeado aqui, talvez, né? Expressividade. Esse número de mais de 1.000 pessoas, né, autoridades, enfim, leva a crer que nessa conversa, nessa mesa, alguém está sendo hackeado, né? Eu acho que a grande questão é que esses novos meios de comunicação, eles criam uma espécie de... a gente sai do formalismo e vai para uma não dá para dizer, uma comunicação não tão formal, mais simples, e aí acaba que, no contexto do dia a dia, a gente acaba comunicando coisas por WhatsApp, por exemplo, Instagram, as próprias palestras, vai saber se são coisas que, na verdade, deveria se ter um pouco mais de cuidado na hora de se compartilhar e discutir. Por quê? É o que o Rodrigo apontou. Hoje, se você pegar o meu celular, uma conversa do WhatsApp, por exemplo, se eu estiver tratando de um tema, seja da associação, seja da empresa, e eu pinçar algumas frases ali perdidas de quem envia, de quem manda, eu monto a história que eu quiser. Exatamente. Eu coloco isso no contexto que eu quiser, distorcendo para o bem e para o mal. Então, eu acho assim, tem que tomar muito cuidado, mencionar nome de pessoas, às vezes a gente tem as autoridades públicas ou quem exerce um cargo público, é muito complicado. E, de novo, os hackers, essa é a função deles, né? Esse é o desafio deles. Eles têm que estar um passo na frente daqueles que estão atrás tentando fechar as portas. Então, você tem que tomar alguns cuidados que não são só em relação à tecnologia em si, mas como você utiliza essas tecnologias. E levando em consideração a investigação da Lava Jato. Ela é um paradigma na atualidade de investigação, né? É o alvo central do ataque, né, cibernético, né? Esse número que está sendo falado, 1.000 invasões, 1.000 hackeamentos... que veio a Lume foi a Lava Jato. Não, o que o doutor Oswaldo falou, isso é importante em relação a nós aqui podemos estar hackeados. Claro, nós somos 5 aqui, são 4 advogados, um jornalista, nós temos contatos com autoridades. Exato. Né, nas nossas agendas nós temos telefones de parlamentares, de deputados, enfim, né? Então é complicado. Essa questão de contexto, vulnerabilidade. Contexto é muito importante mesmo. Saber aquilo, se foi uma conversa banal, trivial, e separar do que é sério, realmente, né? Isso não dá, é só as pessoas que estão envolvidas mesmo. Esse ponto que eu queria levantar também. Pelo que eu li até o momento, foram só conversas triviais. Não tem nada ali que indique que foram conversas de segredo de Estado, conversas internas do trabalho deles, das investigações e tal. Então, aparentemente, eles estavam usando aquilo como pessoas físicas, e pelo que eu li, eu não vi nenhum vazamento ali de nada relativo a nada que deveria ser tratado com sigilo. Pelo menos foi o que eu vi até o momento. Bom, vamos seguir aqui no próximo tema. Aliados do presidente Jair Bolsonaro acham que ele finalmente começa a entender que sua imagem está cada vez mais associada à do PSL. Cresce assim a esperança de contar com o envolvimento do presidente na vida orgânica do partido, algo que ainda não ocorreu desde a posse dele no Planalto. Como condição, além dos inerentes à função de presidente, Bolsonaro teria exigido a adoção de compliance na legenda. Há, contudo, resistência de uma ala do partido à adoção do modelo. Bom, é o mínimo que se pode esperar do presidente Bolsonaro, é compliance na legenda, não é isso? Doutor Rodrigo, Alessandra, quem quer falar primeiro? Eu vou falar um pouquinho. Eu acho que tem nessa questão. Primeiro, compliance, precisa dizer, você se entender o que está embutido nessa palavra, né? Porque compliance é uma palavra que pode caber muita coisa dentro. Na minha opinião, o que se precisa exigir é que se cumpram as leis, né? Se vai ter um mecanismo interno de proteção para que eventuais desvios sejam detectados e tratados adequadamente, isso é uma questão interna de cada organização. O que se tem que exigir é que, olha, primeiro o próprio dever, cumprir a lei. Como que você vai cumprir a lei se é fazendo todo mundo virar santo ou com um sistema de compliance, é problema seu. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O outro ponto interessante, por óbvio que o presidente é do partido, então né, nem existe essa distinção no nosso sistema eleitoral, mas é lógico que isso é uma questão interna de governança do partido. O partido precisa decidir alguma governança lá, como qualquer organização, e tem que cumprir a lei, todo mundo está lá, tem que cumprir a lei, simples assim. Eu enxergo que com tudo que aconteceu,
Todos os partidos deveriam, sim, ter um compliance interno, até como questão de auditoria dentro dos próprios partidos, para ver se as pessoas estão efetivamente cumprindo a lei. Com isso, você tendo ouvidorias sérias dentro dessa questão de compliance, não sei se é assim o mecanismo, mas que eu entendo dessa forma, né, um canal de denúncia efetivo, você consegue combater mais a questão da corrupção, punindo efetivamente as pessoas que fazem parte disso, inclusive até na questão de verbas para as candidaturas femininas, como elas estão sendo distribuídas, se é de forma efetiva ou não, né? E também a questão de combater o assédio com as funcionárias, né? Porque isso ocorre muito ainda dentro desse meio, a gente sabe disso. Então, eu sou muito a favor de ter compliance em todos os partidos, desde que seja feito de uma forma... importante, assim, o marco zero de qualquer sistema de conformidade é o chamado tone of the top, né, que é a máxima liderança da organização, ter aquilo incorporado, a partir dali do seu exemplo e do suporte ao sistema de compliance, aquilo funcionar. Sem isso, é fantasia, é papelada para inglês ver, né? Então, eu acho que o tema aí é ao tone of the top. Existe um compromisso verdadeiro da liderança maior da organização dessa e qualquer outra com a conformidade. A partir daí o compliance vem como um instrumento. O que às vezes me assusta um pouco é as pessoas acharem que está resolvido, colocamos um compliance. O compliance é a panaceia. Tem um compliance. E aí eu sempre falo assim, alguma empresa envolvida na Lava Jato não tinha compliance? Que tem que ser feito de forma não é isso, né? Precisa ter o tone of the top. A questão da Lava Jato, em acordo de leniência que foram feitos, uma das cláusulas foi uma das cláusulas era de que a empresa criasse um programa efetivo de compliance. Aí é que Exato. Não, quando eles fecharam o programa de leniência, estava ali a cláusula, e a empresa criou. Até com monitoramento. Exatamente. Algumas, né? Agora, com relação especificamente aos partidos políticos, a gente precisa lembrar, em primeiro lugar, que quando da promulgação da lei anticorrupção, se você pegar o Código Civil e verificar, fazer um cotejo com os destinatários, que são as pessoas jurídicas de direito privado, os partidos políticos foram alijados, eles foram tirados, né? Mas isso não impede que, por um esforço de interpretação, você chegue a uma conclusão de que são associações civis e eles estão lá na lei anticorrupção. Há uma discussão jurídica sobre se eles estão, se os partidos políticos estão sujeitos ao compliance via lei anticorrupção, porque é ali que está instituído. Enfim, por outro lado, a questão é que... Não há partidos com programa... Não há obrigação jurídica. PSL seria o primeiro. Não há obrigação jurídica. Não, aí que está uma questão. O partido político tem autonomia política, isso aí é uma autonomia prevista na Constituição, para formar os seus estatutos. É evidente que, a despeito da omissão legislativa, o partido pode, como o PSL está a criar o seu próprio sistema. Aliás, como foi muito bem dito, compliance, se for num sentido muito mais, é só cumprir a lei. Se for pensado, né, no sentido lato, assim, mais alargado, né? Integridade é uma proteção, um refinamento, exato, para garantir que todo mundo está cumprindo. Exato, mas o compliance, por exemplo, numa despedida por justa causa, enfim, né, motivo, você está fazendo compliance. Numa relação privada, né? Eu acho que o que acontece, a grande discussão, eu acho sim, é uma inovação, eu nunca tinha ouvido falar na ideia do compliance para partidos políticos. Acho que não deve, teria que ter. Porque não deve decorrer só da lei. Eu trabalho numa empresa, numa instituição que a área de compliance, ela precede qualquer lei aqui dentro do país, porque é uma cultura organizacional internacional e que entende que, à medida que as organizações vão crescendo, você tem que criar mecanismos de autocontrole da organização, com possibilidade para que outras pessoas dentro da organização possam, inclusive, fazer as denúncias ou fazer os apontamentos necessários. Mas o Rodrigo colocou 2 pontos que são importantes. O primeiro é o seguinte: é o tom da organização. O líder da organização é quem suporta e apoia. Você tem uma área de compliance, mas o líder da organização não apoia, coloca panos quentes, acabou o compliance. Não tem, esquece. E o segundo é cumprir a lei. A lei, e aí eu sempre digo, o cara que não cumpre a lei, ele não cumpre a lei mais simples e não cumpre a lei maior. Esse é o grande problema, a gente tem que acabar com a impunidade.
Não cumpriu a lei, tem que ter a punição. E a área de compliance, ela vai permitir que grandes organizações, e o partido político está dentro disso, você não deixe na mão de alguns, vamos chamar assim, caciques, o controle e jogar para debaixo do tapete as coisas. Mas é um sistema a ser aperfeiçoado. Eu vejo o lado cheio do copo aí, que está pela metade. Eu acho que só colocar na mesa o debate do compliance para partidos políticos, já vejo uma evolução. Agora, é um longo caminho. O corporativismo não é inimigo da punição? Com certeza, com certeza. Só uma questão, eu queria só salientar que os partidos políticos, com o fim do financiamento via pessoa jurídica, é praticamente público. Esse dinheiro é oriundo dos cofres públicos, enfim. Então, é uma razão suficiente, né, para que os partidos passem a agregar os seus estatutos de forma espontânea, né, sistemas efetivos, né, de compliance, sobretudo em partidos que nós sabemos que tem problemático, né? Escândalos pululam, né? Quero pegar uma carona aí no que o Oswaldo falou. Você tem uma situação que são empresas privadas, né? Então, nas empresas privadas, você tem vários interessados em que a corporação não entre em situações de risco. Você tem os investidores, os acionistas e por aí vai. Quando você está falando de uma organização que é financiada com dinheiro público, né, seja os conselhos profissionais, sejam os partidos políticos, sejam organizações financiadas com dinheiro público, você não tem um stakeholder importante que é o financiador, porque o financiador somos nós, cidadãos que pagamos impostos. Então, nesse sentido, acho que a discussão também deve ser da transparência e do controle, inclusive externo. Recentemente, a gente teve uma discussão do TCU, se o TCU poderia ou não fiscalizar conselhos profissionais. Poderia e deveria. E partidos, igual, porque você tem que ter um controle externo que represente a sociedade numa organização que vive de dinheiro público. Os gastos de partidos, eles são avaliados pela Justiça Eleitoral. Só que, efetivamente, isso quer dizer, no plano normativo. E no na eleitoral, prática, exatamente. Os prazos são tão exíguos que essa avaliação e também o corpo de profissionais é também diminuto, que não existe. Isso tem o corte da eleição, né? Exatamente. Porque o partido tem uma vida não eleitoral, que também agora, tem que ser cuidada. Essa né? questão de stakeholders, enfim, foi muito bem colocada. Porque se as empresas privadas têm a questão de lidar com a administração pública e evitar sanções da lei anticorrupção, nos partidos políticos, a fonte, a origem dos recursos são públicos. Pois é. Então, a razão é muito maior para que se criem esses mecanismos. Eu concordo com a fala do Rodrigo muito nessa questão também da transparência, e tendo essa transparência de forma efetiva, que é o que todos nós queremos, né, gera uma segurança maior para a população na hora de escolher. Eu enxergo dessa forma, entendeu? Doutor Alba, você tinha discordado de algum ponto do doutor Oswaldo? A questão não é exatamente discordar, mas a fiscalização do TRE, ela é um checklist, é um checklist, né? E era um momento da superficial. Eles não têm nem braço. Legalmente não, eu entendi. O problema é a diferença entre aquilo que a lei estabelece e a vida real e a prática. E hoje eu acho que a gente, como cidadão, a gente está muito mais preocupado com a vida real e a prática do que com aquelas coisas que às vezes até constitucionalmente a gente tem, mas que são utópicas, né? Hoje você pega a nossa Constituição, você vê que ela é totalmente utópica. O quanto a gente já reformou e quantas emendas tem nessa Constituição, lá em 88 a gente criou uma utopia, porque não é possível tantas emendas, tantos remendos e tantos concertos em poucos anos de vida. Então, a vida real, a diferença entre aquilo que a lei estabelece e a vida real, ela tem um hiato muito grande. E aí, se você tem organizações, a transparência é importante, mas se você tem organizações que estão preocupadas com a sua imagem, que estão preocupadas, vamos dizer assim, não só com o imediatismo, mas com o futuro. E aí a ideia do compliance para partidos políticos, para aqueles que estão dentro do partido, que
realmente querem deixar um legado, estão preocupados com a questão pública, eu acho que é uma boa ideia. O grande problema é que, há pouco tempo eu estava discutindo numa roda de amigos, a gente já não tem mais políticos que estão preocupados em deixar um legado, em deixar uma coisa para a história. Está todo mundo direcionado para um resultado imediatista, para vantagens pessoais, eleição, dentro do partido, como ele vai conquistar mais poder, como ele vai se tornar o cacique, porque ele sendo cacique, ele também não está submetido a controles, né? Ele não tem regras a cumprir, porque ele é quem bate o tambor e ele existe uma blindagem legal. Então, essas questões é que eu acho que como sociedade a gente tem que cobrar, a gente tem que colocar, tem que ter transparência, a gente tem que ter políticos que estejam mais engajados em deixar um legado para a sociedade, deixar o seu nome na história de maneira positiva, né? Nós estamos com vários aí deixando o nome na história, mas de maneira bem negativa, mas que consigam deixar isso daí para o futuro, e lá atrás a gente diga, como outras histórias de países civilizados, onde você analisa a história de um cara que foi um grande político, um grande gestor público e deixou um legado. Eu não vejo isso. Eu tenho uma filha pequena e às vezes eu me pego a pensar qual é o futuro de país que a gente tem, porque você não vê no discurso de um cara na Câmara, no Senado, político, você não vê o governador de estado, você não vê ninguém preocupado em deixar um legado. Eles estão preocupados com o resultado de curto prazo e a sobrevivência política deles. A questão é a educação, né? Também, né? Enquanto a gente não tiver o olhar voltado à educação, realmente, a gente querer mudar uma sociedade, é muito difícil qualquer outro tipo de discussão, né? Porque se você não tem uma sociedade que está preparada para discutir esse tipo de tema, como você vai discutir isso? Nós somos a minoria nessa discussão, né? É triste isso. A verdadeira é que falta democracia interna nos partidos, né? Antes você fala dos caciques, também, né? Por exemplo, na questão do financiamento, o TSE deixou claro que a distribuição dos valores é uma questão interna deles, dos partidos, ou seja, fica na mão dos dirigentes. Eu vou dar um exemplo só para exemplificar essa questão. A filha do Cunha foi a que mais recebeu recursos no Rio de Janeiro, e não se elegeu, né? Então, a gente fica pensando, isso veio uma ordem, evidentemente... concentração de poder. Exato. A verba é totalmente mal distribuída, né? Inclusive, a gente vê nas campanhas... Deixa eu só fazer... A pessoa não tem nenhum tipo de introjeção dentro da política, a não ser filha de um político que encontra-se preso provisoriamente, né? Sim. E recebe o maior valor, né? Isso é muito complicado, né? Tá fazendo compliance aí. Eu queria só fazer um comentário assim por justiça. Eu não tenho um desânimo tão generalizado assim com os políticos e com a política. O que eu vejo é que a gente tem uma estrutura que acaba privilegiando um certo tipo de comportamento de dominação, né? Então, a gente não tem possibilidade de candidatura avulsa no Brasil, então ou você está no partido ou você não tem vida política. Você está vinculado no partido, não estou condenando, eu também acho interessante isso. Não, estou falando só dos incentivos, né? A questão do financiamento público e não mais privado, você acaba privilegiando quem distribui a verba dentro do partido. Sim. Então, assim, a gente tem a cláusula de barreira, a gente tem uma estrutura que tende a concentração de poder. Para a gente finalizar esse tópico, doutor Rodrigo, e voltar ali à questão do compliance, acho que o que fica não é o partido que faz o filiado, é o filiado que faz o partido, é o político, é o dirigente, tendo a boa conduta, seguindo o que tem que ser seguido, seguindo a lei, não precisa de compliance. Se todo mundo fosse assim, não precisaria mesmo. Mas nem todo mundo é assim, então precisa ter mecanismos para identificar quem é e quem não tem jeito. Bom, vamos lá. Um projeto de flexibilização dos planos de saúde que vem sendo costurado nos bastidores do governo federal pode mudar radicalmente a forma como a saúde complementar atua no país. Revelada pelo jornalista Hélio Gaspari, do jornal O Globo, a medida possibilitaria às operadoras oferecer pacotes que cobrissem apenas exames e certas complexidades. Desregulamentaria os reajustes por faixa etária e acabaria com o tempo máximo de espera e as multas por falta de atendimento, entre outras coisas. Doutor Alban, essas possibilidades aí que eu acabei de destacar aqui nessa nota, implicam de que forma no SUS
essa flexibilização dos planos de saúde? Essa é uma discussão bem complexa, né? Hoje, quando você olha o modelo do SUS, e aí eu volto lá à Constituição de 88, né, que se reuniram alguns parlamentares e montaram a Constituição que ia resolver a história do país em contrariedade a tudo que tinha acontecido até então. E aí criaram o SUS, com direitos universais, tudo para todos, tá? E hoje a gente tem esse sistema onde uma boa parte da população, apesar da disponibilidade, não consegue ter acesso, ou quando tem um acesso, é um acesso precário. Ao lado disso, nós temos o sistema privado onde a gente caminha para uma concentração cada vez maior de operadoras de saúde com um número maior de vidas e hospitais criando grandes redes e etc. e tal. Quando eu olho para essa proposta, e aí vou me limitar a opinar no que está sendo noticiado, sem saber os detalhes, e daqui o que é realmente verídico e não é, né? E eu gosto de me limitar, sempre quando eu vejo essas notícias assim também, que não estão dentro do contexto daquilo que está sendo discutido, que é importante, mas para a gente ter como alerta, eu acho que eu estou conversando com o doutor Oswaldo, a gente tem que entender essas empresas, o que elas objetivam. Toda vez que você monta um empreendimento e você quer empreender, você assume um risco. Então você coloca o seu capital, você assume um risco e monta o seu negócio e através disso daí você vai tentar obter lucro. As operadoras de saúde é a mesma coisa, apesar de estar lidando com saúde, mas esse é o objetivo. A partir do momento que você seleciona aquilo que você quer assumir como risco, você está passando isso daí provavelmente para o sistema de saúde, uma vez que o sistema é universal. Né? Então eu vou no plano de saúde, meu plano de saúde não atende aquelas coisas mais complexas, ou que tem uma capacidade de ter, vamos dizer assim, uma complicação maior, eu vou acabar caindo no SUS. Eu comentava com o doutor Oswaldo que tem uma discussão que, às vezes, nesse contexto, ninguém acaba entrando. Hoje, a partir do momento que eu tenho um plano de saúde, eu pago por esse plano de saúde, eu pego essas notas do plano de saúde, eu abato do imposto de renda e ainda assim eu tenho direito ao SUS. Então tem uma dupla carga social aí, do ponto de vista econômico-financeiro para o tesouro, né? Para a sociedade, que tem que ser colocada no contexto do que esses planos querem, né? Eles não vão atender, e como que acontece se esse cidadão for para o SUS, ele vai receber, ele vai reembolsar o SUS, não vai reembolsar, qual que é a medida disso, uma vez imaginando que nem sempre a pessoa que é atendida num hospital através de uma determinada operadora de saúde, ela sai de lá com o seu problema resolvido. E depois ela tem complicações, e essas complicações talvez não estejam cobertas por essa base do plano que, a princípio, está se querendo fazer mais simples. Isso vai para o SUS, e quem vai avaliar quem causou aquela complicação? Eu entrei lá com um problema de joelho e saio com uma infecção hospitalar, por exemplo. Que é muito e aí, corriqueiro, né? Como que acontece? A questão do erro médico. Então, eu acho que, assim, a gente tem que abordar isso de uma maneira um pouco mais ampla, tem que ter uma discussão, isso não pode acontecer nos bastidores de gabinetes. Sim. E a ANS, ou seja, quem for o órgão que está cuidando e regulamentando isso, não colocar isso numa discussão mais ampla. A gente tem que imaginar que hoje 80% dos planos, eles são bancados, eles são financiados pelas empresas. Né? Planos individuais, a gente tem uma menor parte. Então, eu acho que as empresas, inclusive, que isso acaba pesando muito na sua folha de pagamento, nos seus custos operacionais, as empresas também têm que estar engajadas nessa situação, porque é uma discussão de sociedade. Sistema de saúde é uma discussão da sociedade. Não dá para apartar e tratar isso só como um simples modelo de negócio, onde eu vou tentar selecionar ou captar o cliente que me interessa, que no caso é o paciente. Sim, inclusive a sociedade tem que estar bem atenta a isso, que é um caso bem sensível, e a gente tem que ter essa ampla discussão, inclusive com os órgãos de defesa do consumidor. Exatamente. O IDEC e o MPCOM já se manifestaram contrário a isso, é um caso de extrema preocupação, até porque o SUS já está precário, e se você encher o gargalo do SUS, você não vai conseguir atender a toda a demanda. E aí você vai ter um problema maior lá na frente, inclusive de judicialização, é inevitável, entendeu? É inevitável, é muito sensível esse tema, tem que ter uma ampla discussão, tem que ser, se for para mudar algo ou acrescentar algo, né? Você não pode tirar o direito que já foi adquirido da sociedade, e você tem que escrever isso com a mão da sociedade, com a mão dos órgãos de defesa do consumidor envolvidos nisso. Né? É o seguinte, olha, aqui foi colocada a questão da utopia da Constituição. Na verdade, com relação aos direitos sociais, o modelo que foi colocado foi o europeu, quando ele já vinha
mostrando um sinal de esgotamento, né? A própria ideia de serviço público na Europa já é uma outra situação, e então, de fato, há um descompasso entre o ser e o dever ser, ou seja, né, aquilo que é e o que deveria ser, né? É aquilo que a gente, de fato, a Constituição tem um compromisso e ela não é cumprida. Com relação ao SUS, há demandas no Ministério Público, no PROCON, evidente. Eu peguei esses dias um caso que eu trabalhei, né, de aumento que a ANS autorizou, né, sendo que se você pegar o IPCA, também está ali o aumento dos custos da saúde. Então você tem uma dupla carga. E esse caso está tramitando no TRF3, e foi engraçado que a Unimed pediu para ser amigo escuro, ou seja, amigo da corte, né? Sendo que é amigo da parte, né? Ele tem interesse econômico. Eu apontei essa questão no específica, né? Mas, voltando a essa questão, o SUS é importantíssimo, e não há, e isso é notório, sabe-se que não há um atendimento efetivo às pessoas, e a soberbar vai ficar muito pior. Doutora Alessandra, você já foi diretora de atendimento do PROCON, como é que essas questões, qual era, naquele seu momento como diretora de atendimento do PROCON, qual era o sentimento que você percebia dos consumidores quando levavam esses temas lá para dentro? Então, é uma classe muito hipossuficiente, né, que chega, é muito triste, tem muita reclamação e só aumentando isso. Essa discussão chegou a ser feita na época que eu estava na diretoria de atendimento e nós nos manifestamos totalmente contrário a isso. Tentamos... O PROCON ajuizou a ação nesse caso, né? Exatamente. Esse caso que eu falei é do PROCON. Então, é muito triste, porque as pessoas não sabem nem lutar pelos seus direitos, então elas nos procuram para que a gente faça isso por elas. E no momento de relação de consumo, né, doutora, que ela não é fair, ela não é justa. A partir do momento que você precisa utilizar o seu plano de saúde, você está numa situação de fragilidade. De fragilidade, você, sua família, pode ser um risco de vida ou um risco de saúde. Né, do Exatamente. É muito então, importante. Essas discussões do remodelamento serem tratados, se é que isso aconteceu de acordo com a notícia que está sendo vinculada, nos bastidores de gabinetes, etc e tal, sem uma transparência, a gente estava discutindo um pouco de compliance aí atrás, falta total transparência. Falta um pouco de transparência. Então, e outra coisa, qual é o interesse? Qual é o interesse? O SUS é um sistema sensacional, Público a gente não pode discutir. Está nos bastidores? A partir do momento que o SUS é um sistema universal, constitucional, esse sistema privado é uma espécie, eu acho que se equipararia, o doutor Oswaldo pode dizer melhor, uma espécie de concessão, tanto é que é regulado por uma agência específica. Então, as regras de negociação e criação e flexibilização não são diferentes. Não é de um mercado que a própria Constituição falou o seguinte: a preventiva é o Estado, a curativa pode ser o Estado, como também as empresas privadas. Não deixa de ser uma autorização do poder público. E o que a gente verifica é que esses serviços, no mais das vezes, não são, o artigo 22 fala contínuo, adequado, enfim, eles não são mas prestados. Mas preventivo aí não está funcionando. A litigiosidade da saúde é um tema no Supremo, que está chegando em torno da saúde, é muito grande, porque outra coisa, a ANS, se a gente for verificar as agências, o papel das agências, há uma captura evidente. E, doutor Oswaldo, pegando a questão do preventivo, que foi citado aqui pelo Mauro, eu costumo brincar quando eu estou em alguma palestra, que eu falo, eu tenho uma senhora em casa, que tem um plano individual, que se ela sair desse plano individual, ela não sai nunca mais, a dona Lourdes não acha mais nada na vida, ela tem um plano individual, obviamente sou eu que pago, que com a aposentadoria dela, ela não conseguiria pagar, e eu vejo o plano de saúde dela, um grande plano de saúde, sempre falando em prevenção, empoderamento do paciente, tal. A mais apurada comunicação do plano de saúde com a dona Lourdes é uma carta que ela recebe todo mês, que é o pagamento. Eventualmente, essa carta, uma vez por ano, uma vez por ano, essa carta tem 2 páginas, que é a segunda que explica o porquê dos aumentos. Ou seja, a relação, bem pequenas, né? Ela vai nesse limite. E aí, muitas vezes, colocando tecnologia para as pessoas que não têm capacidade de lidar com essa tecnologia. Sim.
né, que recebe um toque no celular e não sabe nem o que é o não sabe nem o toque. que é isso, exatamente. Então, tem essas questões que eu acho que a gente tem que depurar um pouquinho mais, analisar para adequar com a que cada Deixa vez eu- estão dificultando mais, né, o acesso à saúde, essa é a Deixa eu ouvir verdade. o doutor Rodrigo, que ele não falou ainda. Tem uma... Só uma pergunta, doutor Rodrigo. O termômetro que mostra essa febre é o Supremo Tribunal Federal, a judicialização da saúde. Na verdade, assim, eu tenho uma opinião um pouquinho dissonante, né? Se a gente olhar os planos individuais, que são aqui que tem preço controlado, né? Porque os planos empresariais e os coletivos por adesão, que são os de conselhos profissionais, por aí vai, não tem preço controlado. Eles têm diminuído, né? Por quê? Porque a maneira como são construídos os planos de saúde, ela leva em conta uma carteira de filiados segregada em que existe o mutualismo, ou seja, quem está dentro daquela carteira tem que pagar a conta por quem ficar doente dentro daquela carteira. O grande problema disso não segue a inflação, porque depende dos custos de tratamento e do comportamento das pessoas que estão dentro daquela carteira, e as carteiras elas têm uma tendência de apodrecimento. Em que sentido? A pessoa que mais usa, ela não sai, dona Lourdes. A pessoa que pouco usa migra para um plano mais barato. Então as carteiras vão ficando cada vez mais caras. Nem tem acesso, Rodrigo. Então a questão há um problema estrutural nos planos de saúde. A tentativa, e por isso que está gerando também essa concentração, porque para conseguir sobreviver você precisa ter escala. A tentativa da flexibilização é levar o plano de saúde que no Brasil ele tem o contrato mínimo, né, que tem que ter uma cobertura ampla, mais para o conceito do seguro, né? Quando a gente vai fazer seguro, você define lá quais são as coberturas que você quer ter e quem corre o risco daquelas coberturas é a seguradora sem essa carteira segregada como tem nos planos de saúde. Então, entendo que a tentativa aqui, a discussão, e essa é uma discussão que existe, será que é melhor a gente oferecer um plano amplo para as poucas pessoas que tiveram a sorte de ter contratado ou oferecer planos segmentados para que mais pessoas possam ter, por exemplo, um plano internação, um plano emergência. Então, a discussão é uma revisão de modelo. Um problema grande que eu acho que tem o modelo hoje é que as operadoras de plano de saúde, na verdade, elas são gestoras de fundos mútuos, né? Porque, no fundo, a gente põe o dinheiro lá e ela administra, intermedia a utilização e o custo, né? E não há transparência para o usuário e para o filiado, e para ninguém, na verdade, de qual é a remuneração que a operadora tira da administração desse fundo mútuo. Então, um negócio que eu tenho defendido em vários ambientes é que muito melhor seria que a operadora cobrasse como uma administradora de fundo, ou seja, esse fundo cobra 1%, 2%, 3%, e não da maneira que é hoje, que ela fica pouco transparente. Gente, o tempo do programa está se esgotando. Perguntas do público, bem objetivamente, para a gente conseguir responder todas. Aproveitar que você está com a palavra, Rodrigo. O Brasil não vive um regime de confisco fiscal? Pergunta do Jorge de Vila Prudente. Bem objetivamente, Rodrigo. A carga tributária brasileira é muito alta pelo que a gente tem de retorno. Se a pergunta é nesse sentido, Exatamente. sim. Sim, agora eu vou engatar uma pergunta aqui. E a reforma tributária pode mudar esse quadro? Pode. A questão é que a reforma tributária, ela deveria ser uma reforma orçamentária, né? Porque quando a gente pensa em reformar a captura do dinheiro que se cobra da população, você tem um impacto nos orçamentos públicos da prefeitura, do Estado, da União Federal. Então, não é só reduzir imposto, a gente tem que entender o impacto orçamentário disso para achar uma reforma minimamente viável para não quebrar o Estado. Doutora Alessandra, por que é tão difícil para a Polícia Federal localizar o senhor Fabrício Queiroz? Daniela de Bela Vista pergunta. Eu acho que eu Está faço todo essa mundo atrás pergunta, do Fabrício. que vai ser... Pergunta se ela sabe onde ele está. Você sabe onde ele está, não? Quem responde, então? Olha, o senador Flávio. obteve uma liminar do Dias Toffoli, né? Do ministro Dias Toffoli, né? E paralisou com isso todas as investigações. Né? Se é difícil pegar todos, imagine. Bom, o Jaime do Jardim Bonfilholi
para o senhor, doutor Oswaldo. Juridicamente, existe o direito ao esquecimento? Sim, evidente. Juridicamente existe. Basta ter que essa situação e pleitear, evidentemente. Isso está previsto, é um desdobramento do direito à privacidade, inclusive, né? E desde que a situação, a informação traga um prejuízo efetivo, solicitar, se não, conseguir obter isso administrativamente, né? Juridicamente existe. Doutor Alban, positivado. O Wagner de Guarujá pergunta se as cotas eleitorais para mulheres não facilitam a corrupção nos partidos. Não deveria facilitar. Ela tem como objetivo você possibilitar o acesso das mulheres e ter uma melhor representatividade da sociedade. Agora, o problema é a maneira como é estruturado o sistema, os partidos, a dominância que você tem por algumas lideranças ou pessoas que são mal intencionadas e que ficam. Se você pegar os partidos tradicionais, são sempre os mesmos. E você não tem se você for olhar, você não tem nenhuma mulher de peso dirigindo partidos políticos. Não é interessante para os dirigentes de partidos pelo contrário, se você pegar apoiarem as mulheres. Né? Exatamente, sim. Eu acho que assim, é uma conquista que tem que ser assegurada e viabilizada. Se isso está sendo utilizado como meio, forma, veículo para corrupção, não é essa a questão. O cidadão, o sujeito lá do partido que quer criar corrupção, que quer levar alguma vantagem, ele vai utilizar o artifício das cotas para mulheres, ele vai utilizar qualquer outro artifício. É o que eu digo. A lei existe e tem que ser cumprida. O cidadão ou o sujeito que não quer cumprir a lei, ele vai dar um jeito de descumprir. Tem que ter punição. Doutora Alessandra, por que não há o interesse de uma mulher dirigindo partidos políticos? Porque quem nomeiam as mulheres são os dirigentes que já existem lá, os próprios caciques, como foi citado aqui, né? Nós temos que mudar isso, né? Nós temos que ter mulheres dirigindo partidos. Enquanto nós não tivermos mulheres em cargos de diretoria, de decisão de partidos, a gente não vai ter essa mudança, porque a gente vai ter alguém lutando para que aquela mulher efetivamente represente o gênero feminino. E que não a gente tem que ter um equilíbrio, dos caciques, que não sejam as esposas, as filhas. E assim, se você for levantar esse grande pequeno movimento de mulheres eleitas, a grande maioria estão ligadas às igrejas evangélicas, né? Então, assim, você tem que apoiar. Eu sou muito a favor das candidaturas avulsas, inclusive, porque eu acho que a gente tem que apoiar ideias, entendeu? Ideias. Não acho certo você ter tantas ideologias partidárias. Não existem ideologias, 40 ideologias. Poucas ideologias, aí sim você cria. Esse foi o problema da Tata, algo por exemplo. Exatamente. Eu acho um absurdo. Você é eleito e você tem ideias que você defende, inclusive durante a sua campanha. E aí, a hora que você vai votar, você não pode votar da forma como você acredita que seria um bem maior à sociedade, porque você tem que seguir o seu líder de partido. Cadê a democracia? O exemplo do momento é a deputada Tabata Amaral, né? E o caso é o seguinte, que, se você verificar, é que existe essa dissensão nos partidos com o programa, e poucos são punidos. Sim. Por infidelidade. Aí depois todo mundo é anistiado, né? Exatamente. Do que vale isso? Uma grande confraria, clube, Sim. né? É uma coisa... Doutora Alessandra, sua palavra final, 10 segundos para te pedir. Já? Não vamos falar do aborto? Pode pedir mais 1 hora de programa. Bom, eu quero agradecer aqui... Infelizmente o tempo acabou. Que pena. Eu quero agradecer aqui pelo convite, para mim foi uma honra estar com vocês, obrigado a presença de todos, as ideias trocadas, e eu estou à disposição no que for preciso. Doutor Rodrigo, palavra final. Obrigado pelo convite, só um esclarecimento para quem está ouvindo, a Renata Abreu é presidente do Podemos, então tem uma mulher no partido. É o mínimo, né? Mas precisa crescer mais, lógico. Muito obrigado pelo convite aqui, para os colegas pela conversa e por quem está ouvindo, por nos ouvir. Doutor Oswaldo, sua palavra final? Muito obrigado, me agradeço. Só para dizer também que com relação às candidaturas avulsas, não é que eu seja o contrário.
É que a Constituição estabelece já, assim. Não, até a interpretação do Supremo pode vir pela uma interpretação. Da necessidade. Mas a Constituição fala que a filiação partidária é condição para, enfim, então ela já descarta, né? Mas não é que eu seja o contrário, é como está colocado. Palavra final, doutor Alban. Queria agradecer a você, Mauro, os amigos da mesa, dizer que a dinâmica do programa é muito bacana, muito legal, primeira vez aqui, e estou à disposição sempre que precisarem. Uma boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos, a equipe do Gente que Fala quer agradecer a presença de todos aqui nessa edição do Gente do MPD que Fala, Procurador Regional da República Oswaldo Capelari Júnior, o advogado Alban Damasceno de Souza, o advogado Rodrigo Alberto Correia da Silva, a advogada Alessandra Caligiuri Calabrese Pinto, na mesa de som o Cléo Rodrigues, apresentação minha Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui. Fique agora com o programa Caio Sorriso Show. Tchau, até amanhã.